Seja muito bem-vinda ao programa e podcast Amar Sempre Cura. Aqui eu discuto com você a jornada de uma relação infeliz, de uma vida amorosa tumultuada até a felicidade plena na vida a dois. E eu sou Marcela Quieco, psicóloga, gestalterapeuta e coach de relacionamento. Mais do que isso, uma mulher que viveu essa jornada na pele. E o assunto de hoje, desse nosso 13º podcast, é como identificar sinais tóxicos no início do relacionamento. E esse é um tema um tanto interessante porque é muito comum mulheres no início da relação não conseguir perceber isso. Porque está muito envolvida emocionalmente, está se sentindo apaixonada, sente aquele friozinho na barriga e quando situações acontecem, principalmente nesse início, ela não consegue avaliar direito. Será que é isso mesmo? Aquele termômetro, sabe? Aquela antena ligada sua, no início, muito provavelmente ela releve muito mais coisas por estar apaixonada. E a paixão deixa a gente muitas vezes cega, de certa forma, não para os problemas, mas para a realidade como um todo. Às vezes quando a gente se pensa no trabalho, a gente está começando um trabalho numa nova empresa, a gente está, meu Deus, que maravilhoso, nossa, é tudo perfeito, e você nem consegue ver de fato os problemas do início. Com o passar do tempo, você vai percebendo que fulano é complicado, que aquele fulano que era legal, você começa a conviver, você vê que não é tão bem assim, que não sei quem enche o saco. Então a paixão realmente ela compromete essa nossa avaliação inicial das situações e dos relacionamentos que a gente vive. Mas vamos lá. Hoje o podcast de hoje ele vai ficar focado sempre e tudo vai girar em torno do seu bem-estar, de você e da sua autoestima, tá bom? E tem uma frase que eu quero começar o assunto que é: nem todo relacionamento tóxico é abusivo, mas todo relacionamento abusivo é tóxico. E qual que seria, Marcela, a diferença de um para o outro? Olha, eu vou ser bem sincera com você. Eu não sou de rotular, não, as coisas. Eu acho que quando a gente rotula, a gente limita, a gente fecha a nossa visão. Fica igual aquele cavalo que bota o negócio do lado do olho e só consegue enxergar ali na frente. E eu não gosto dessa visão e nem dessa rotulação. Eu vou te trazer, então, mais do que rotulação, uma visão ampliada, tá? E para isso vai ser preciso eu usar termos tóxico, abusivo, saudável. Mas não existe algo bonitinho que tá, nossa, isso é saudável, esse aqui é tóxico, passou disso aqui já é abusivo. Não é bonitinho assim, não é rotulado, não é bem enquadrado assim, não. Mas da forma como eu vou te explicar, apesar disso, você vai compreender. Qual que é a diferença, então, de um relacionamento tóxico para um abusivo? Pensando nisso, eu fiz até uma analogia na minha cabeça que fez muito sentido para poder te explicar essa diferença e ao mesmo tempo semelhança. Cara, pega um remédio. Tem a frase que diz assim, né? A diferença entre remédio e veneno tá na dose. E você pode aí ter enxaquecas frequentes ou uma vez ou outra você vai lá e toma um analgésico para a cabeça. Uma Novalgina, alguma coisa assim. E Neosaldina, enfim. Mas se você toma muito esse remédio, ou muito frequentemente, se você toma em muita quantidade, ou pouca quantidade, mas muito frequente, ele pode atacar e comprometer seus rins, né? Eu não sou médica não, mas eu já vi inclusive que tiveram, acho que Neosaldina, que foi retirada do mercado por estar comprometendo esses órgãos, pelo menos nos Estados Unidos. Então a diferença entre um e outro está na dosagem. Ah, mas quer dizer que se eu tomar um pouquinho só para minha dor de cabeça, é tudo bem? Cara, tem efeito colateral. Se você pegar bula, muitas vezes você não vai tomar nenhum remédio. Relacionamento tóxico e abusivo, entre aspas, também está na dosagem, porque está relacionado à intensidade e à frequência que acontecem as situações que eu vou trazer aqui.
Mas é importante você ter isso na sua cabeça, essa analogia na sua cabeça, porque, e eu me colocando no seu lugar, que eu fui uma pessoa que vivenciou uma relação assim, cara, só identificar a relação que você vive, talvez não te leve a lugar nenhum. Nossa, mas é tóxico ou é abusivo? Tipo, não rotula o que você vive. Começa a perceber mais além. Se o que eu vivo tem a ver com isso que a Marcela tá falando e o que eu faço para mudar. Combinado? Vamos combinar assim? Daqui em diante? Então, o que é mais interessante pra gente, que nos ajuda a perceber nossa própria relação? São os amigos, são os familiares, são as pessoas que convivem com a gente. Porque, como eu falei, no início, muitas vezes a gente tá cego, né? A gente tá apaixonado, a gente tá envolvido, a gente não consegue ver defeitos, não consegue ver a realidade assim como ela é. Então, quando a gente tem amigos, pessoas de fora, que não estão envolvidas emocionalmente, essas pessoas com mais facilidade podem sinalizar pra gente se tem alguma coisa ali que não é normal e que eu não tô percebendo. Sabe? A antena do outro que não tá envolvido é mais ligada do que a nossa. O risco aí, foi uma coisa que eu mesma vivenciei, é que às vezes a sua família, dependendo da dinâmica que tem, é comum para a sua família ou para alguns parentes seus ter um homem, por exemplo, muito ciumento, ter um homem meio explosivo, agressivo, ter um relacionamento que dá trabalho. Então, dependendo ainda do seu sistema familiar e da sua família, talvez alguns problemas que você possa ter no início da sua relação, sua família encare como normal e não vai conseguir te alertar para isso, por ser normal para a dinâmica familiar. Porém, dito isso, comece a perceber melhor essas questões. Então vamos lá. A diferença entre cuidado e controle, gente, ela precisa ficar muito clara. Por quê? Isso vai ajudar a você identificar bem se o relacionamento que você está tendo, ele está mais para as atitudes do seu parceiro, para cuidado ou para controle. O que é cuidado? É aquilo que naturalmente desperta em você um sentimento bom, de ele está realmente me cuidando. É isso. Agora, o que é controle? Controle é quando um alerta vem de dentro de você, te sinalizando que isso pode ser uma atitude dele que está querendo te controlar. E aí tem algo errado. Se você nunca foi cuidada, você corre o risco de entender que controle é cuidado. Se você nunca teve costume a ser cuidada, você pode com facilidade entender que te ligar várias vezes, ficar te perguntando por que você não atendeu, ficar te perguntando pra onde que você vai, que horas que você vai voltar, e você tá lá no lugar e te liga, quer que você atenda toda hora, se preocupa com a roupa que você vai, e, enfim, muitas vezes você pode enxergar isso apenas como cuidado. E eu vou trazer aqui alguns exemplos, tipo, claros, pra gente pensar, pra gente pensar na prática, como é que uma pessoa normal, numa relação saudável, reagiria, por exemplo, com ciúme. O que seria diferente se a relação fosse tóxica, se tivesse sinais de que essa relação é tóxica. Então vamos pensar numa relação saudável. Numa relação saudável, o ciúme, um ataque de ciúme, vamos pensar assim, um momento de ciúme, que surge o ciúme. O ciúme existe, gente. E não vem me dizer que relação saudável é que não tem ciúme. Muito pelo contrário. Relação saudável é quando o ciúme é reconhecido, mas ele é muito bem trabalhado e isso nem atrapalha as situações que o casal vive. Então o ciúme, numa relação saudável, ele é tratado como algo comum, que pode acontecer ali a qualquer momento, com qualquer pessoa. E quem sente o ciúme numa relação saudável, ela consegue expressar isso de uma forma tranquila, tanto com o parceiro, falar sobre a situação, ou a própria pessoa faz uma autocrítica e pensa assim, tipo, vamos imaginar eu, Marcela, será que isso é motivo para você estar com ciúme? Por que você está sentindo ciúme?
ou falar com uma amiga, desabafar com uma amiga para aliviar e ajudar a organizar o pensamento, pronto, passou. Agora já numa relação tóxica é diferente. A pessoa tóxica, ela acredita que o ciúme demonstra o quanto ela gosta de você. Então ela já começa o quê? A justificar por que ela tem ciúme e por que ela vai continuar tendo ciúme. Por que faz sentido ela ser dessa forma. Então ela fica justificando o porquê que ela vai começar a controlar de certa forma a sua vida. E num relacionamento, entre aspas, né? Porque eu já disse que eu não gosto de rótulos, mas num pior ainda, num que tá mais grave, que poderíamos chamar de abusivo, como é que seria tratado o ciúme? A pessoa abusiva, ela já é mais possessiva, ela é claramente e descaradamente possessiva. E ela começa a distorcer a situação, a duvidar de tudo, de todos, inclusive de você. Tá? E ela começa, inclusive, a te proibir de fazer certas coisas, como se a culpa fosse sua. Então, percebe que quando tá mais grave, o negócio é mais escrachado. Ela pode ter crise de raiva, ela pode te agredir verbalmente, porque isso já aconteceu comigo. É como se o caminho de um tóxico pro pior que isso, ele fosse muito sutil. E em relação ao ciúme, a forma como lida com o ciúme, gente, é muito, muito importante que você aí fique com as suas anteninhas ligadas desde que você conhece alguém, desde o primeiro momento. Conheça esse alguém com os olhos bem abertos. Depois que casar, que você escolher a pessoa para casar, feche os olhos para evitar ter tantos conflitos. Uma outra situação, por exemplo, como é que lidaria, vamos supor, 3 tipos de relações, uma saudável, uma tóxica e uma mais grave, abusiva. Cara, vamos supor que o casal teve uma discussão aí, normal. Ah, fulano ficou de chegar pra me buscar a tal hora, não veio, e aí eu fiquei chateada, fui falar com ele, né? Numa relação tranquila, ele vai falar, não, cara, foi mal mesmo, mas eu me atrasei no trabalho, tô com a cabeça mil, não tô bem, depois a gente conversa, não fica falando comigo agora, eu não tô bem pra conversar, não tô com cabeça pra isso, quando eu tiver com a cabeça fria, sabe, deixa eu só ficar quieto agora. Tipo, não foi mil maravilhas, mas ele simplesmente teve a capacidade autocrítica de reconhecer, ele ou ela, pode ser a mulher também, aí ele chega, ela fala, olha, eu tô muito chateado com você, mas hoje eu tô no TPM e eu não acho que eu tô no momento certo pra conversar com você. Amanhã a gente conversa, ou quando eu passar a TPM a gente conversa. Então não é que é mil maravilhas, mas é simplesmente que o casal tem uma atitude adequada aí e, vamos dizer, ecológica, que não vai trazer uma crise, não. Agora, se fosse numa relação tóxica, como é que poderia ser nesse caso? Aí, numa situação, vamos ilustrar essa situação, que o cara marcou um horário comigo e ele não chegou no horário e eu comentei, eu falei, poxa, eu tô te esperando desde tal hora e você não chegou. A pessoa tóxica, ela tende a já se colocar muito como vítima, a fazer alguns comentários maldosos, do tipo, mas por que você tá me esperando também? Você não sabe que eu sou assim? Mas agora você quer ficar controlando minha vida? Sabe, a pessoa, ela tende a soltar comentários e também a guardar muito rancor. É aquela pessoa que joga muitas coisas na sua cara, sabe? Ela, mesmo estando consciente da situação, ela, com certa facilidade, ela consegue, tipo, ir lá e apontar suas inseguranças, sabe? Meter a mão na tua ferida sem muito problema pra ela. E num relacionamento pior e mais grave, como é que seria isso, cara? Mesma situação. Pô, cara, você chegou atrasado, tô aqui te esperando. Você tá louca? E daí que eu cheguei atrasado? Agora eu tenho que... Agora eu não tenho meus compromissos também, não. Você acha que eu tava fazendo o que lá no trabalho? É sempre essa encheção de saco. Da próxima vez, sabe o que eu vou fazer? Eu não venho pra casa também, não. Amanhã eu vou sair com fulano, porque você é uma insuportável, porque eu não te aguento mais, ninguém vai te aguentar, ninguém te aguenta. Então você percebe que tá na intensidade, na frequência.
E o cuidado vai ser muito mais fácil você identificar e separar o joio do trigo, de tipo, cara, isso aqui é saudável, isso aqui, né, é até aceitável, mas isso aqui não é. Você consegue muito mais separar uma relação saudável de uma tóxica do que uma tóxica de uma a nível abusivo já, né? E o abusivo, o termo abusivo, e eu trabalhei na Defensoria Pública, ele está muito ligado também a criminalizar atitudes e situações que ocorrem entre o casal. Então, quando é abusivo, é algo também mais palpável para se tipificar como algum tipo de violência. Que quais são os tipos de violência que tem? Psicológica, física, patrimonial, que é quando o cara tipo fica te ameaçando tirar teu cartão, tirar a casa, tirar carro e não sei o que, não te deixa comprar as coisas, ou enfim. Então é psicológica, patrimonial, a física, e agora eu esqueci, eu acho que tem mais duas, psicológica, sexual também é um tipo de violência. Então assim, é tipificado, né? Então abusivo é algo que você consegue levar mais além e até ser tratado como crime. Tá, Marcela, mas e aí? Beleza, esses 2 exemplos você já deu. Vamos lá, um terceiro, qual que seria, por exemplo? Quero sair com outra pessoa, tipo, com as minhas amigas, né? Quero sair com outras pessoas que não você. Cara, numa relação tranquila, o outro vai compreender. Ele vai falar, amor, pra onde você vai? Que hora você tá pensando em voltar? Então tá bom, vai lá, aproveita, juízo, viu? Não sei o que, tô te esperando. Tranquilo, as pessoas respeitam os combinados, elas respeitam o bem-estar do outro, por mais que aquilo para ela não seja o mais maravilhoso para aquele momento, ela respeita o bem-estar do outro o tempo todo. Agora já numa relação tóxica, não, começa o quê? Uma manipulaçãozinha aí, bem sutil, sabe? Faz uma chantagemzinha emocional. Mas você vai, eu vou ficar em casa, eu vou ficar sozinho. Às vezes até inventa, mas logo hoje que eu planejei alguma coisa pra gente. E aí você vai, é aquela pessoa que consegue te manipular para te deixar com peso na consciência. E aí, nesse momento aqui, que eu falo até com você aí, que tá me ouvindo, me vem muito claro de que relação tóxica a gente não tem só no nosso A2. A gente tem amigo que é tóxico, a gente tem parentes que são tóxicos e a gente precisa começar a identificar isso. Sabe por quê? Porque qualquer relacionamento em que a gente não possa ser a gente mesmo, e você precisa ter consciência disso, é porque não te faz bem. Eu estava até lendo o livro, eu estou lendo o livro que se chama Antes de Partir, Os 5 Arrependimentos, e eu estava lendo até sobre essa questão assim, né? No caso aqui de amizade, mas que cabe muito num relacionamento a 2. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver. Pouca anotação. No livro fala assim, quando se acaba uma amizade ou um relacionamento a 2 porque não te faz bem. E no caso aqui ela fala de amizade, mas encaixa isso aí para um relacionamento entre homem e mulher. De um modo ou de outro, eu ainda pensava em nossa amizade ou em nosso relacionamento como uma bela dádiva pelos anos em que existira, e ainda penso. Ao fim, apenas lembranças felizes permanecem, mas deixar a relação acabar foi relativamente indolor, já que eu não conseguia enxergar nenhum sentido em ter uma relação na qual não havia lugar para honestidade e equilíbrio. Nenhum de nós é perfeito, inclusive eu. Contribuí para o rompimento dessa relação também, conscientemente ou não. Mas ficar em qualquer espécie de relacionamento em que você não se expressa para simplesmente preservar a paz
é uma relação governada por uma só pessoa e nunca será equilibrada ou sadia. E identificar, só que isso no caso dela, por exemplo, levou anos para ela identificar que essa amizade era assim. Mas eu tô falando com você aí, que pode ser solteira, que pode estar conhecendo um cara agora, que pode estar casada há muitos anos, não sei, que pode ter terminado um relacionamento também. Independente de como e qual etapa você esteja, consciência, que é o que eu tô tentando te trazer aqui, é a chave da transformação. Então não vai existir transformação na sua vida. Hoje, daqui pra frente, você pode, por exemplo, começar a eliminar da sua vida relações tóxicas, pessoas tóxicas. E não pense que essas pessoas, com o tempo, por exemplo, se você tá percebendo aí que desde o início o cara ou é muito ciumento, ou é explosivo, agressivo, ou o que você chama de personalidade forte, se você tá achando que isso tende a caminhar para uma relação saudável, você que tá no início, você tá enganada. Isso tende muito mais a caminhar para uma relação cada vez pior, mais grave. Porque, gente, uma coisa que eu aprendi na prática, quanto mais tempo você convive com a pessoa, mais grave vão ficando as discussões, os problemas e as brigas. No começo começa como uma ceninha de ciúme simples, depois de 1 ano piora, de 2 então nem se fala, e quem tá casado aí me ouvindo já sabe. Então, viver essa ilusão de que vai melhorar, de que não sei o quê, esquece. E tem situações em que... O que eu ia falar, menina? Perdi aqui o fio da meada. Ah, tá. E eu quero trazer um exemplo meu mesmo. No início, por exemplo, do meu relacionamento, no namoro que eu tive, no início eu percebia sinais. Mas eu só não queria aceitar que aquilo poderia ser algo que comprometesse minha relação com ele. Não, tipo, eu cheguei em casa, onde você tava? Eu tava caminhando. Com quem que você cumprimentou lá? Quem que tinha lá de conhecido? Outra hora eu tava dormindo doente, aí me ligava. Onde você tá? Eu falei, tô deitada, doente, morrendo de dor na garganta. Não, mas eu te vi em tal lugar. Eu falei, mas você viu alguém que não era eu. Porque eu tô deitada aqui, morrendo de dor, passando mal, com febre. Aí ele falou, não, tá bom, vou acreditar em você. Mas que eu te vi, eu te vi. Isso eu começava a achar, assim, bizarro no início. Eu achava até engraçado. Eu falava, gente, que engraçadinho, né? Tipo, ele gosta mesmo de mim. Depois, lá na frente, isso se transformou em quê? Quando a gente saía pra festa, puxava meu braço. Já teve vezes que a gente, numa festa, ele arrancou o óculos do meu rosto, quebrou meu óculos. Já teve festas que disse que eu tava olhando pra algum homem e me xingava, brigava comigo no meio da festa do nada. E eu começava a achar, meu Deus, eu tô realmente olhando pra alguém. Sabe aquela tensão que você vive de... Você não sabia nem mais pra onde olhar. Olha o absurdo da pressão psicológica que eu permiti chegar nesse nível relação. Então eu não sei exatamente quais são os sinais que você percebe aí no seu relacionamento. Também tem relação ao trabalho. Aquele marido que, se fosse o cara, né, que te respeitasse quem você realmente é, ele ia inclusive respeitar a sua carreira, ia te incentivar a crescer, ele não ia se incomodar com o seu crescimento, né? E ia valorizar também, cara, sua profissão, seu empenho, o que quer que seja. Já na relação que não é boa pra você, que é tóxica, constantemente ele coloca em xeque a sua competência, a sua capacidade. Ele pergunta, mas pra que você vai fazer isso? Pra que você tem que viajar pra tal lugar, pra fazer aquilo? Então, de forma bem sutil, ele vai te manipulando e te distanciando dessa realidade. Às vezes ele cria intriga com alguém do seu trabalho, ou com o seu ambiente de trabalho, ele te coloca contra o seu próprio ambiente de trabalho. E num caso mais grave, com mais tempo de convivência, muito provavelmente esse cara pode impedir você de trabalhar. Ele pode ficar falando, não, ou você trabalha, ou a gente tem filho, escolhe. Às vezes tem mulher que quer trabalhar e ter filho ao mesmo tempo, né? Ou às vezes ele quer controlar seu salário.
Às vezes ele sabota, fica te sabotando para que de alguma forma você perca o emprego. Gente, tem de tudo. Mas o que vai definir uma relação chegar no nível extremo de sofrimento, de violência, de agressão, de fundo de poço? O que vai definir ou impedir isso? Você impor limites. Você ter diálogo, mas também colocar os seus limites desde o início. E o grande problema tá no início. Muitas mulheres não fazem isso. Relevam e relevam. E a gente tem 2 tipos de limites, tá? Negociável e inegociável. O negociável é aquele que você consegue negociar. É tipo assim, antes de te conhecer, fulano, eu era acostumada a todo final de semana sair com os meus amigos. Agora que a gente tá namorando e tal, eu posso, diminuir, eu sair uma vez, da outra vez você vai junto e tal, e tal, e tal. Inegociável é o que é inegociável pra você. Você não aceita, por exemplo, que quando um companheiro está com raiva, ele te xingue. Isso pra mim, Marcela, eu desenvolvi com o relacionamento que eu tive. Porque até então, pra mim, eu nem percebia que aquilo era um limite que eu mesma tinha que colocar e que era inegociável. Eu fui aprendendo o que pra mim era negociável e inegociável. Então eu entendi que o que pra mim era, por exemplo, inegociável era um companheiro meu, quando está com raiva, precisa me respeitar, independente do seu estado de humor. Um companheiro meu precisa confiar em mim. Um companheiro meu precisa me dar segurança para fazer projetos com ele a longo prazo. Um companheiro meu precisa acolher, conviver, etc. com a minha família. Caso contrário, pra mim, ficar longe da minha família, não conviver com a minha família, ficar distante da minha família, não rola. Então eu fui desenvolvendo o que pra mim era inegociável. E é esse inegociável que vai determinar o seu próprio bem-estar. Lembra que no início aqui eu falei que tudo giraria em torno do seu bem-estar? Agora é hora de você pegar papel e caneta aí, ou bloco de notas do celular, e escrever pra você o que pra mim é inegociável. De tudo que eu já vivi, mesmo que eu esteja solteira, mesmo que eu esteja casada, Marcela, eu já tô casada, eu já vivo toda essa desgraça aí, e agora? Sempre há tempo. E o que eu tô te trazendo é consciência. Se você quer mudar, e o Leandro Carnal fala, não mudar é difícil, não mudar é fatal. Então, se você não mudar, às vezes você quer mudar a sua relação e você não muda você mesmo, você não consegue impor os limites necessários. E o que acontece? No início a gente releva, não, mas deixa para evitar confusão, estamos no começo e não sei o que, deixa, aí você cede daqui, cede dali. Nisso passou 3 anos, 4, 5, 20, 30 anos, aí você tá lá numa relação de bosta, totalmente infeliz e não entende por quê. Então, o problema é a solução. Aquilo que você permitiu, você não precisa e nem deve continuar permitindo daqui em diante. Um homem que não te respeita, por exemplo, se você acredita que ele vai mudar, a pergunta que eu te faço é, como é que você tem se desrespeitado? Para que ele também te desrespeite. Assim. Então tá, Marcela, como é que eu faço para minha relação não ficar, grave, abusiva aí, tóxica, o que quer que seja? Colocando limites. Dizendo frases para ele do tipo, eu não quero isso, eu não gosto disso, eu não admito isso. Olha, fulano, eu sempre fiz as minhas coisas ou tal coisa e não é agora que eu vou deixar de fazer. Olha, fulano, minha mãe e meu pai vieram antes de você. E me amar, gostar de mim, para uma relação dar certo, eu preciso que o meu parceiro aceite meus pais, ou a minha família, ou etc. E é óbvio que essas palavras, quanto mais ditas num momento bom e de amor e etc, melhor. Mas nem sempre vai ser assim. Você vai precisar, às vezes, se impor e colocar seus limites numa situação de tensão mesmo. E paciência. E paciência. Então, consciência é a chave para a transformação. Então, coloque para você num papel o que para você é de limite inegociável
pelo menos 4 coisas, gente, o que pra mim é inegociável. E eu desenvolvi isso com o contraste do que é ter uma relação muito ruim e que eu não queria mais pra mim e o que era ter uma relação boa. Inclusive, aí é interessante porque, tipo, eu já tive namoro em que eu vivi os dois extremos. De um homem que me tratava super bem, mas desse mesmo homem, do nada, quando ele estava de pá virada, ou quando o ciúme vinha e atacava, ele me tratava super mal. Então, de sentir amor e medo, de me sentir bem tratada e colocada em risco. Então, esse contraste me fez muito definir, não, peraí, beleza, eu quero um homem que tenha até essas qualidades que ele tem, mas eu não quero jamais com esses defeitos aqui. Então, se um cara às vezes virar pra você e falar, fulana, você não vai encontrar ninguém igual eu. Aí, dependendo de como ele for, você fala assim, graças a Deus, que eu quero encontrar alguém realmente diferente, né? Então, algumas perguntinhas pra você trazer consciência pra você. Que tipo de relação que eu quero? Onde que essa relação vai me levar? Isso que eu tô vivendo, ou isso que ele faz, me torna feliz ou não? Me traz paz ou não? Né? E pra gente fechar, eu quero dizer aqui uma reflexão que eu fiz, que às vezes a gente fica querendo muito, né? Ser uma pessoa melhor, ou ter uma relação melhor, ou ter um parceiro melhor. Cara, mas foque em ter uma relação melhor que a sua, porém saiba exatamente qual que é a relação que você tem. Porque senão você só vai dar tiro no escuro, cara. Você vai ficar secando gelo. Se você não souber exatamente os problemas da relação que você tem, o que você tem permitido, parar de ficar jogando só a culpa no outro, parar de ficar relevando, achando que você relevando tal e tal coisa vai melhorar. Pelo contrário, vai piorar e vai aumentar o problema. A ponto de futuramente, o meu limite, gente, começou com sinaizinhos tóxicos no início, do tipo ciúme, crisezinha de ciúme boba aqui e ali. E a última briga séria que eu tive foi quando eu disse pra ele, falei, olha, se a gente precisar, tava eu e ele dentro de um carro. E eu fora de mim, mas eu lembro de tudo e não me arrependo também. Mas o ponto e o limite que eu cheguei foi dizer pra ele o seguinte, na última briga séria. Se a gente precisar hoje ir pra delegacia, eu vou. Ali eu já tinha jogado as cartas na mesa e era o meu limite. Mas o que eu quero te dizer é que é um caminho. E ele vai progredindo. Não pensa que vai melhorando. Ah, mas ele bebe às vezes e por isso ele chega um pouco, às vezes, agressivo e não sei o quê. Mas quando casar, a gente vai se mudar, ele vai ficar mais longe dos amigos e isso vai diminuir. Cara, esquece. Ele pode casar, se mudar, arrumar futebol, beber com outros amigos e continuar a mesma coisa. Ele pode começar a ir sozinho para um bar beber. Então, só estou ilustrando aqui para você entender que aquilo que está ruim, com o tempo, se você não se posicionar, vai piorar. E que é um ledo engano você acreditar que se você não fizer nada, vai melhorar sozinho. Muita gente pensa assim, não, mas já temos filho, deixa rolar. E você deixa rolar do mesmo jeito, você não faz nada para mudar. E aí piora tudo, sabe por quê? Porque agora você tem uma pessoa no mundo que presencia os problemas que você vive. Não era só você. E não é só seu marido. Agora tem um terceiro aí que não tá nem tendo poder de escolha. Se quer viver isso, se não quer viver isso, entendeu? Então, assim, pare de viver e de se conformar com esse trem ruim que você vive. Então, foque em ter uma relação melhor. Mas conheça exatamente a relação que você tem. E por fim, para fechar, foque em ser uma pessoa melhor, mas saiba exatamente quem você é. E para isso, conheça os seus pontos cegos. O processo de autoconhecimento está aí para isso. Quando eu entendi que eu me viciava no sofrimento, perdeu sentido continuar naquela relação. Mas isso não tinha nada a ver, tinha muito mais a ver comigo do que com ele, tá bom? E busque, gente, incessantemente a felicidade, que ela vai vir até você. E ela não é um estado que dura sempre, mas no relacionamento saudável, os momentos felizes são mais frequentes do que os momentos de briga.
os momentos de tensão. Acredite nisso. Um beijo e até o nosso próximo episódio.